Oi, está começando mais um Mãe Sem Culpa. E hoje vamos falar sobre mães de primeira viagem. Eu sou mãe de primeira viagem e eu já tive muitas emoções, dúvidas, até mesmo incertezas. Especialmente quando se trata de cuidar de um recém-nascido. É um período muito delicado, com muitos desafios, incertezas, a gente tem que se adaptar com uma nova rotina e também responsabilidades. E para essa conversa, eu trouxe duas mulheres maravilhosas. A Jamile Bosner, que é fisioterapeuta pélvica e obstétrica, ela é proprietária do Espaço Bem Nascer e também é mãe de 2 filhos. A Bárbara Bastos, ela é doula, ela também é proprietária do Morada da Doula e também é mãe de 2 filhos. Gurias, sejam muito bem-vindas ao programa. Então vamos para o quadro Você Não Está Sozinha. A gente vai passar um vídeo da Josiele, que é mãe da Luísa, e ela vai nos relatar o parto dela. Oi, boa noite, eu sou a Josiele, sou mãe da Luísa, que tem 2 anos. E tô aqui então para fazer o relato do meu parto, né? Foi um parto muito especial, muito lindo, que acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que iria ter sido tão perfeito. Então, eu comecei, né, foi um parto normal, eu comecei com as contrações pelas 11 da noite. No dia anterior, eu trabalhei normal, fim da tarde fui fazer a minha fisio-obstétrica, lá na Bem Nascer com a Jamile. Tava tudo normal até então. A minha barriga tava ficando mais dura, mas eu não sentia dor, então tava ok. E aí sim, lá pelas 11 da noite essa dor tava diferente. Então fiquei um pouco no banho para ver se aliviava e as dores aumentavam. Então a gente fez contato com a enfermeira, né, com a minha enfermeira obstétrica, que fez todo o acompanhamento também durante a gestação. E a orientação foi ficar mais um tempão no banho e tomar um medicamento para dor. E assim a gente fez, mas nada aliviava e as dores aumentavam. Até então que a enfermeira resolveu, achou melhor, né, vir me avaliar. Então ela chegou na nossa casa, já era em torno de 3h30, 4 da manhã, né, todo esse tempo aí. E aí ela ouviu os batimentos da Luísa, os batimentos estavam todos normais, e ela fez o toque, né, para ver quanto de dilatação que eu tava. E para nossa surpresa e alegria, eu tava com 9 centímetros de dilatação. Então, isso foi muito surpreendente porque eu tava sentindo dor forte, né, mas não era nada insuportável. Então, pegamos as coisas que já estavam todas organizadas e nos dirigimos ao hospital. Avisamos o médico, que logo chegou também, né, no hospital. E quando o médico fez um novo toque, aí eu já estava com 10 centímetros de dilatação. Então a evolução estava indo super bem, né, do parto. Agora era só aguardar o momento de fazer força e a Luísa nascer. Então, nesse tempo a gente ficou ali. Fiquei mais um tempo no chuveiro, né, na água morna, fizemos alguns exercícios, o ambiente estava todo especial, né, perfeito, luz baixa. E aí, às 7h29 da manhã, a Luísa nasceu. Eu pari a Luísa sentada na banqueta. Quem pegou ela nas mãos quando ela nasceu foi a enfermeira, a Jéssica, e eu, como eu sou enfermeira, e aí isso me deixa extremamente feliz, né? Gurias, que relato mais especial esse da Josi, né? Eu acho que é o sonho de qualquer grávida, né? Ter um parto desses. Porém, eu acho que não é a grande realidade, né, das mulheres, porque foge do controle muitas vezes, né, do idealizar um parto, né? Então, tu ter que ser submetida ali na hora de, né, fazer uma cesariana, e muitas vezes a cesariana vem para salvar vidas, né? Então, eu queria perguntar para a Bárbara. Bárbara, nos conte como é que é o teu trabalho, o que é uma doula, como é que, né, traz essa preparação para as mulheres de primeira viagem na hora do parto. Sim. Trazendo um pouco o comentário, né, sobre a questão do vídeo, eu sempre digo para as pacientes que a gente não tem que se preparar para um parto, a gente tem que se preparar para um nascimento.
Então, o nascimento do teu filho vai ser exatamente aquilo que está escrito na tua história, né? Então, claro que a gente sempre vai se preparar para o melhor. Então, todos os profissionais que fazem parte da assistência ao parto, como a físio, o obstetra, a enfermeira, a doula, cada um tem o seu lugar ali dentro daquele grupo de pessoas que estão preparando aquele casal e não só a mulher para o parto, né? Às vezes a gente esquece muitas vezes de trazer o pai, também o homem, né? E como é que estava aquele homem também no dia do parto, né? Porque o filho também está nascendo. Então, eu vejo que a doula, né, trazendo assim para o meu trabalho, é exatamente aquela mulher que ela vai estar ao lado da família, né? A doula, ela não tem uma responsabilidade técnica num parto, o que para mim é uma bênção, porque a partir do momento em que eu não preciso me preocupar com parâmetros médicos, ali eu consigo me focar totalmente na mulher, né? Então, o meu trabalho, no trabalho de parto, é estar ao lado dela, estar conectada com ela, não só assim, auxiliando o corpo físico dela para conseguir um parto, talvez como ela deseja, o parto ideal, mas que ela tenha uma boa experiência daquele nascimento. E às vezes pode ser uma cesárea, não necessariamente um parto via vaginal, vai ser uma experiência incrível para a mulher, né? Cada mulher tem a relação com o seu corpo, com a sua sexualidade, né? A gente esquece muitas vezes de linkar que o parto tem a ver com sexualidade, né? Então, como é que é a tua relação com a tua sexualidade? Então, começar a despertar esses lugares é muito o trabalho da doula, é um trabalho terapêutico que a gente faz, porque a gente entra num lugar de intimidade com aquela mulher que o obstetra muitas vezes não tem, que um profissional técnico não tem, porque ele tem outras coisas para cuidar, outros parâmetros para cuidar. Então, pelo fato de eu não ter essa preocupação técnica de acompanhar um pré-natal obstétrico, né, eu consigo entrar em esferas mais profundas daquela mulher e ir despertando sentimentos que muitas vezes estão escuros, aquelas sombras, né? Aqueles lugares que a mulher não quer olhar, para que no momento do parto ela tenha que lidar apenas com o parto, os perdões não dados, né? Daquela relação, a relação com o corpo dela, os traumas. Por que não falar de abuso também, né? O parto ele também está relacionado com a violência que aquele corpo eventualmente pode ter sentido, a mulher não sabe, né? Então aquele bebê, quando ele entra ali, ele toca no corpo da mulher, ele ativa um gatilho e ela diz, não quero que essa criança saia por aqui. E talvez uma cesárea naquele momento pode ser uma bênção para aquela mulher, porque o que ela quer é ter o bebê no colo, né? Com segurança, né? Então o parto ele é um assunto extremamente profundo, são muitas camadas para a gente falar de parto, né? Então a experiência ela é muito individual, né? Às vezes um parto rápido que a gente imagina, nossa, que bênção, só que para aquela mulher pode ter sido um atropelo. Ela nem entendeu que nasceu. A criança nasce, tu vê em foto, a mulher tá assim, nossa, o que houve aqui? Sim, né? Até processar, exatamente, né? Demora então é um muito pouco. sutil, né? Então a gente que trabalha na assistência, a gente vai conhecendo, né? Com experiência, né? Eu e a Jo aqui há tantos anos, né? Trabalhando com isso, é único. Cada mulher é única no seu parto. Mas deixa eu te perguntar, tu trabalha também no pré, sim, até não antes é só da mulher engravidar. Ah, tá. Às vezes tem mulher e no pós também? Sim, com certeza. Como é que funciona? Talvez um pouco menos no parto, no pós-parto, talvez uma questão mais minha, assim, eu acho que a doula, ela está muito relacionada ao parto, né? Existem doulas de pós-parto, né? Então quando a gente aparece para aquela mulher no pós-parto, a gente vai trazer a lembrança do parto dela, né? Então eu sinto que o meu trabalho, ele vai ser até aquela quarentena inicial ali, e depois vão ter outros profissionais que vão ajudar a físio, né, ou terapeutas mais psicológicos, enfim, que vão ajudar a mulher a lidar com aquele pós-parto, né? A preparação para a gravidez, né, e para o parto são momentos ideais do nosso trabalho. Então, eu preciso que aquela mulher chegue no parto preparada. Então, eu não posso começar um trabalho com ela com 30 semanas, com 35, até posso, né? Também pode dar certo, né? Mas quanto mais tempo e mais intimidade a gente vai ganhando com aquela mulher, tudo vai fluir melhor para aquele parto. Então, ela vai chegar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente preparada para aquele parto, quanto mais encontros a gente tiver, né? Sim, mas elas te procuram para ter um parto mais natural possível? Não necessariamente para ter um parto mais natural, às vezes sim, e aí à medida que a gente vai conversando, a gente entende que o parto ele é um evento de muitas camadas, né? E o parto natural, ele não necessariamente é o que vai ser possível para aquela mulher, né? Então ela quer ter um parto natural porque ela entende que aquilo é melhor para ela e para o bebê dela, porque é um parto fisiológico. Então se a gente respeita a fisiologia, aquilo é melhor para o corpo. Tudo que é natural é melhor, tudo que é artificial, o corpo vai ter que lidar com aquilo de alguma maneira. Então a gente se prepara para um parto natural, só que nem sempre esse parto natural ele vai ser possível de acontecer, né? Então é transformar muitas vezes uma expectativa do ideal do que a gente vê nas redes sociais, aquele parto de foto, que é um parto editado,
né? E aquela mulher entender que é trabalho de parto, não é passeio no parque, né? E vai ter momentos ali que ela pode dizer, cara, para tudo, não quero mais saber, que show da Xuxa é esse? Acaba, não quero mais saber disso, né? Então a gente tem que trazer um pouquinho dessa realidade para aquela mulher ali, né? Porque parece muito fácil, eu quero um parto rápido, né? Natural, não quero usar analgesia, não quero nada, chega que na hora muda tudo, né? Então como é que ela vai assimilar essas mudanças depois? Então a gente vai criando essa consciência aos pouquinhos de dizer, olha, é tu e o teu bebê, vocês dois estão trabalhando juntos, não vamos esquecer que o bebê também está ali, ele também tem um trabalho para fazer, ele tem que girar, ele tem que se encaixar, ele tem que descer, né? Não é só sobre dilatação, né? Então o nosso trabalho é exatamente ir desacortinando certos sentimentos, assim, para aquela mulher entender que ela vai ter o parto que ela está preparada para ter, se é vaginal, se vai ser uma cesárea, se vai ter um parto totalmente natural, que seria um parto sem intervenções, é da história dela, é do quanto que ela vai buscar, o quanto que ela vai se informar ali ao longo daquele processo, né? Que é informação. É o melhor item do enxoval de uma mulher, é informação. Perfeito. A Jamile foi a minha fisioterapeuta, né, quando eu estava grávida, e também da Josi, que foi falado, né, no vídeo, ela comentou, né, do Espaço Bem Nascer. Então a gente tem ali uma história, né, com a Jamile. Sim. Então, eu queria que a Jamile nos contasse, assim, qual é a importância, né, da fisioterapia no preparo do parto. E também querer saber, assim, chega muitas mães de primeira viagem já com uma ideia, olha, eu quero este parto, já com uma ideia idealizada, aí depois, ou com muitas dúvidas, como é que chega até a ti? Sim. A tua experiência? Bom, primeiro que foi uma honra, né, Dani, te acompanhar a Josi, mulheres muito especiais, então faz 13 anos que eu tenho, né, Bem Nascer, e nessa caminhada, quantas mulheres incríveis, assim, né, e cada uma tem a sua história, né, nenhuma história é igual a outra. Às vezes elas chegam para mim, né, a maioria das gestantes, já buscando essa questão do parto, querendo se preparar, né, mas nem sempre, né, até agora que eu estava falando com a Bárbara, nem sempre elas querem só o natural. Eu acho que hoje em dia as mulheres já têm mais informações, né? E nem sempre ela busca uma doula, por exemplo, só porque ela quer um processo completamente natural, né? Hoje em dia se entende muito mais que aquela doula, né, vai poder trazer um olhar de mais amorosidade e cuidado para a mulher. Então, não é vinculado somente eu só pode ter doula quem quer um parto natural, né, sem intervenção nenhuma, sem anestesia. Então às vezes tem mulheres que chegam para mim e elas estão com muito medo, inclusive, né, medo da dor e querem se preparar para isso, mas estão com muito medo, né. E um dos meus papéis, assim, além de toda essa parte, claro, né, de preparo físico ao longo da gravidez, é também trazer o olhar emocional sobre tudo isso, né, o preparo emocional para lidar com aquele parto, né, porque mais de 70% do parto está dentro da nossa cabeça, muitas vezes, né, então preparar o casal, né, eu gosto muito de receber os pais também e de conversar com eles, né. Sim, a gente fez, né, o curso de pais contigo, que foi muito legal, o curso de pais, que ajuda eles também, né, a poder também participar mais desse processo e tirar dúvidas e entender o parto e entender a participação do pai ali, o quanto vai fazer a diferença, né? Então, a maioria das mulheres que me procuram, sim, querem um parto, né, via vaginal, mas não exclusivamente isso. A fisioterapia, ela também é muito bem-vinda para mulheres que já direto vão precisar, muitas vezes, de cesárea, ou decidiram e escolheram isso, né? Então, a fisioterapia pélvica, obstétrica, né, cada vez está crescendo mais nesse sentido. Então, hoje em dia, muitos obstetras já encaminham as pacientes, porque entendem, né, que é um corpo em transformação. Ao longo de toda a gravidez, esse útero vai crescendo, esse abdômen está abrindo, esse assoalho pélvico que está ali embaixo está tentando dar conta de segurar todas essas sobrecargas novas, a coluna, né, tentando manter o eixo apesar do deslocamento de centro de gravidade. Então, a gente cuidar desse corpo, preparar melhor ele, né, para fortalecer, mas também para relaxar, né, onde está muito tenso, cuidar dessa mulher, e muitas vezes são questões que vão surgir
surgindo, né? Então, às vezes a gente começa lá no início, me procuram com 12 semanas já porque querem iniciar e as coisas vão modificando ao longo da gravidez. Às vezes vão vindo situações, né, inusitadas com ela, com o bebê, exames alterados e a gente vai lidando com tudo isso. Com tudo isso. E às vezes essa idealização do parto não vai seguir em frente porque algum exame deu alterado, tem que mudar a rota e a gente que está ali acompanhando semanalmente vai lidando também, né? Então a fisioterapia, ela não é somente, né, o físico, né? Tem, as gurias costumavam dizer, né, tinha umas que vinham comigo que diziam que era terapia físico quase. Exatamente, né? É uma hora que senta todas as mães ali, né, e gostam, né, é o nosso momento. Né? Então a gente troca muito ideias e dúvidas, né, contigo, e tu vira ali uma psicóloga. Quase isso, né? Mas assim, é o grupo, né? O grupo tem essas trocas, então eu gosto muito da fisioterapia obstétrica no grupo, porque eu acho que o grupo traz muito isso, assim, né? De que o meu problema não é só meu. Ai, que bom dividir. Como já tira um peso dividir, né? E a outra também sente que nem eu, então melhor ainda, né? E isso ajuda muito a fortalecer, né, uma rede de mães. Então, assim, especialmente mães de primeira viagem, onde aquilo é tudo tão novo. São tantas dúvidas, tantos medos, inseguranças, assim, sobre tudo, sobre o enxoval, sobre o parto, sobre como eu vou dar conta, será que eu vou amar meu filho? É tanta coisa que vem, né? Muita coisa envolvendo, né? E aí, poder estar ali e dividindo isso, eu acho que ajuda muito. E quando a gente divide e diminui esse peso nas costas, né, dessa gestante, a gente está trazendo qualidade para a gestação dela, para que ela possa relaxar mais e curtir mais essa gestação. Então a gente cuida do emocional também, e nisso a gente também está cuidando do físico, né? Então a fisioterapia pode ir para esse lado, né? Mais de exercícios preventivos, mas também de tratamentos. Então às vezes tem pacientes que estão com dores mesmo, que precisa tratar individualmente, né? Ou então estão com questões de disfunções urinárias, pélvicas, que a gente precisa de um olhar individualizado, né? Mas o grupo vai fazer um outro lado, então são questões diferentes. E aí depois, lá para o final da gestação, a gente realmente pode começar as fisioterapias de preparação para o parto, né? Então elas vão entendendo melhor como funciona o parto, as fases desse parto, né? E eu vou trazendo para elas, muitas vezes, de que o parto, vamos sair da romantização, né? Vamos sair do ideal daquele parto. A gente não tem a certeza de que vai ser, como que vai ser. Isso só a hora lá do parto que vai nos trazer. E às vezes a gente se preparou tudo, fez tudo possível. Fez os cursos, fez a físio, fez tudo. E chega na hora e não é aquilo que acontece. E é difícil de lidar, né? Mas isso faz parte desse processo. Como a Bárbara falou, é a história daquela mulher, daquela família, né? Então eu sempre digo para as gurias que me procuram, especialmente essas que chegam para mim muito convictas de que vão ter o parto mais natural possível, eu já começo a trazer para elas de, ok, e se não der? Como que vai ser? O que é mais importante? No momento em que teu neném nascer, é mais importante tu tá lá triste, chorando porque o teu parto não deu certo, como tu planejou, ou tu receber o teu bebê, tu acolher ele e tu estar feliz de conhecer o teu filho e olhar no olho dele pela primeira vez. Isso tem que ser maior do que tudo, né? Então eu trabalho muito esse lado, assim, com as gurias, de tirar um pouco da romantização e idealização. Então a gente vai fazer todo o possível para se preparar, mas a gente nem sempre vai ter esse resultado. Porque foge, muitas vezes, do nosso controle, né? Exato. Chega uma hora ali que tu não tem mais esse controle, né? Então tu idealiza uma coisa, mas muitas vezes não pode realizar aquilo ali, né? Exatamente, então, tem situações reais, né, de necessidade de uma intervenção, necessidade de uma cesariana, né? Então o bebê que não está encaixando, às vezes inclusive distócias emocionais que a gente chama, né? Situações que mexem com o emocional daquela mãe, né? E bloqueia de que para de dilatar, param as coisas, nada acontece mais. Então tem muitas coisas que não estão no nosso controle, né? E a gente, acima de qualquer coisa, por mais que seja a equipe mais humanizada possível, acima de tudo é o bem-estar da mãe e do bebê, é
primeiro lugar. A partir disso, bom, podemos ver as nossas opções, mas o primeiro lugar é o bem-estar da mãe e do bebê. Tá tudo bem com eles? Podemos ver as opções. Não tá tudo bem? Vamos ter que fazer as intervenções necessárias. Então, isso foge completamente do controle de cada mãe. Mas vocês já tiveram alguma situação assim que a mãe queria, porque queria ser natural e vocês vendo ali que não ia ser possível? Inúmeras, Dani, inúmeras. E talvez essa experiência do parto, né, ela seja uma primeira experiência sobre a maternidade. O descontrole da maternidade. Porque o controle é muito subjetivo, né? A gente falar assim, então no parto a gente não pode ter o controle, mas o que é isso efetivamente, né? E talvez aquela experiência ali vai servir como uma base para aquela maternagem daquela mulher. Talvez ela precisava passar por isso para ela entender que certas coisas que são idealizadas e que ela tinha na vida profissional, talvez um grande êxito, onde aquele 1 mais 1 é 2, né? E tudo está sempre dentro daí talvez nessa questão do controle, né? Dos resultados, né? Que ela consegue né, se objetiva alguma coisa e se atinge esse objetivo, no parto já é uma primeira experiência para isso, que talvez aquele bebê também não seja o bebê idealizado e seja um bebê real. Né? Então, o trabalho de parto, eu tive uma cesárea no meu primeiro parto, né? Eu não entrei em trabalho de parto da Sara, e no meu segundo parto foi um parto totalmente natural, né? O que já é uma quebra de um paradigma do que uma mulher que teve uma cesárea sempre vai ter uma cesárea, né? Então, eu sempre digo assim, o quanto que aquele parto, ele transformou a minha vida como pessoa. E eu entendi o quanto que eu era muito mais forte do que eu imaginava, o quanto que eu entendi que aquilo que eu achei que era um limite, eu podia ir muito mais, né? Então, a experiência do parto, ela é uma experiência que me trouxe uma força para a minha maternidade também, para cuidar do meu filho, né? Então, de repente, aquela situação ali que não é uma situação ideal, ela já vai entender, olha, talvez aquele recém-nascido não vai dormir às 16 horas que ela imaginava, ou aquela amamentação, né, que nem tu trouxe no início do programa, a responsabilidade de cuidar de um recém-nascido, né? Então talvez ele não vai mamar, não é só colocar o seio para fora e aquela criança mamar, tem uma série de questões ali que estão envolvidas naquela amamentação, então já vai começando essa desconstrução a partir do parto. Isso. Né? E o nosso trabalho, eu acho que é bem esse, né? É de ressignificação. E a gente não muitas vezes, exatamente, a gente não tá, e tem mulher que tá lá no parto, ela acaba se sentindo mal, parece que a gente está esperando que ela tenha um parto ideal, né? Absolutamente, a gente está ali para estar ao lado dela, estar presente. A única coisa que eu posso vender quando alguém me contrata é a minha presença. Eu não posso vender que o fato dela ter uma doula ali, ela vai ter o par dos sonhos dela, né? Eu posso dizer que eu vou estar lá e nada mais no mundo vai importar para mim naquele momento, eu vou estar ali com ela o tempo todo. É isso que eu vendo. Agora, se é um parto como ela imagina, como ela não imagina, não tem como garantir isso. Né? E esse cuidado com o bebezinho depois, ele já vem disso, né? Por que a mulher não dorme no último mês de gravidez, né? Imagina se ela dormisse lá feliz, né, 12 horas, se ela vai acordar depois de hora e hora. Então tem uma sabedoria ali do corpo, né? Gurias, então como é importante vocês estarem perto dessas mães, acolherem elas, né, na hora do parto e dizer que tá tudo certo. Vamos agora para o próximo quadro. Pausa para o conselho. Você já chorou no banho por medo de não dar conta? Com certeza. Não só no banho, eu acho, em outros cômodos da casa também. O que você gostaria de ter ouvido no primeiro mês como mãe? Olha, eu acho que eu gostaria de ter ouvido que tudo vai passar, que é normal a gente se sentir que não dá conta, né? E acho que eu gostaria de talvez ter sido mais acolhida, né? De sentir mais esse acolhimento, assim, da rede de apoio. Por mais que tenha muita rede de apoio, é diferente, né? E não adianta, nunca vai dar conta, eu acho, do que a gente precisaria como mãe, porque a gente está se descobrindo naquele momento, né? E então, por mais que tenha rede de apoio, eu acho que naquele momento ali, a gente está mudando de identidade, né? Então, a mulher que tu era até então, tu não vai mais voltar a ser ela. E por mais que passe o tempo que for, tu nunca mais vai voltar a ser ela. Então, acho que isso é muito profundo, né? Então, naquele momento, mais carinho, mais tudo, eu acho que ainda seria ainda mais importante, por mais que, assim, eu não posso reclamar. Tive muita rede de apoio, né, do meu marido, da minha mãe, da minha sogra, mas, assim,
olhar dessa forma para isso, sabe? Com certeza. Eu me lembro de ter momentos de chorar do nada, né? E aí meu marido ficava... E aí, o que eu Sem faço? reação. Nada, só me deixa chorar. Só me deixa chorar que eu tô tentando entender o que tá acontecendo. E tu, Bárbara? Eu tive uma experiência um pouco diferente, né, na minha primeira maternidade. Foi uma gestação solo, né, uma maternidade solo. É o mesmo pai dos 2 filhos, mas a gente não estava juntos, né. Então, eu acho que eu talvez não tem algo que eu senti que faltou ouvir. Eu talvez gostaria de ter mais ouvidos para poder falar, né, porque às vezes a gente só quer esvaziar. A gente só quer falar, e a gente não quer que ninguém resolva nada, né? Porque tu só quer dizer, olha, eu tô triste. Às vezes eu chegava para minha mãe e falava, mãe, eu tô triste. Quem mandou você fazer isso? Acolhimento, assim, excelente nível de acolhimento dos meus pais. Então, assim, eu acho que o que faltou um pouco foi um ouvido imparcial, sabe? Que eu pudesse só falar e ninguém quisesse resolver nada, ou quisesse, então vai pra terapia, então toma um remédio, né? Porque às vezes a gente só quer esvaziar um sentimento, a gente não quer que ninguém resolva, né? Então, acho que eu gostaria de ter tido mais ouvidos e menos falas, talvez, né? Com certeza. Eu também. Eu gostaria que alguém tivesse falado assim pra mim, fica tranquilo, porque tudo vai passar e tudo vai ficar bem. Agora a gente vai ver o relato da Raquel, que é mãe da Luísa, e ela vai também falar sobre o parto dela. Oi, meu nome é Raquel e eu sou mãe da Luísa, de 5 anos. O meu parto com a Luísa começou, foi com 38 semanas, quando já há 2 semanas antes já havia sido constatado que ela havia perdido peso. Passadas 2 semanas, ela havia perdido mais peso ainda. E a obstetra, então, optou por a gente induzir o parto. No mesmo dia, então, eu baixei no hospital e se iniciou o processo da indução do parto. Só que o meu corpo simplesmente não reagiu à ocitocina. E trocaram marca, mas enfim, não deu certo. Depois de 7 horas, e já eles fazendo acompanhamento, né, também com um mapa, se eu não me engano, acho que era, dos batimentos dela, da situação dela, né, intrauterina, eles optaram, a obstetra optou então por fazer uma cesariana de emergência. E a gente nunca tá realmente preparado para esses momentos. Eu digo que as marcas do parto estão ainda hoje em mim, estão na minha cicatriz, que eu não gosto dela, que ela é grande, torta, numa parte bem superior a que normalmente fazem. Mas acontece que durante o parto, né, eu acabei não sentindo, né, aquilo que eu tinha planejado sentir, que era toda aquela explosão de hormônios, né, e de amor, e de sentimento, e de emoção, e de lágrimas, que dizem ou pelo menos, né, que nos contam que se sente quando se tem um parto normal. Eu não tive isso me frustrou bastante. Eu não cheguei a ter depressão pós-parto, mas eu não consegui sentir, não senti no dia do parto, e não consegui sentir nas semanas seguintes, assim, essa explosão de emoção, aquela emoção ao olhar, enfim, né, vir as lágrimas olhando o filho, mas de emoção, não de depressão. E eu não tive isso, e eu me culpo até hoje por isso, mesmo tendo tentado contornar isso. É um sentimento que ainda me incomoda, é uma culpa que eu ainda carrego. Então, gurias, a gente viu 2 vídeos completamente diferentes, né? Uma da Josi, que foi um parto totalmente maravilhoso, especial, né? Dos sonhos. E a da Raquel, né? Que foi um parto, que foi uma cesárea de emergência, e ela teve muitas frustrações, né? Ela teve a culpa de não ter sentido aquela explosão de sentimentos, né? Do amor pela filha. Então, eu só queria que a gente agora conversasse para dar um conselho, assim, para essas mães de primeira viagem, e o que a gente poderia falar para acalmar elas, né, acolher elas. Eu acho que a primeira coisa é a gente se preparar para receber um filho, né, para poder ter aquele ser na nossa vida. E que
toda a caminhada que a gente vai ter, independente da via de nascimento que for no final, que tudo isso, né, seja uma trajetória, né, da tua história até a chegada daquele bebê. E toda essa trajetória, ela faz parte de ti, ela é importante. O principal disso tudo, e o que eu mais desejo para todas as mulheres sempre, é que elas se sintam respeitadas nesse processo. Isso acima de qualquer coisa. E quando precisar ter desvio da rota que ela queria, que isso seja feito com acolhimento, com muito carinho, com respeito ao processo, com empatia com aqueles sentimentos que ela está tendo que lidar naquele momento que é tão feliz. E que ela bate para fora. Deu a notícia, não vai dar mais, temos que ir para uma cesárea, deixa eu chorar. Chora, bota para fora, e aí depois a gente acolher, abraçar, e agora vamos para um momento feliz. Vamos lá conhecer o bebê feliz, porque esse é um momento que tem que ser maior do que tudo, né? Então, para mim, seria nesse sentido. E tu, Bárbara? Eu acho que a Jamile falou muito bem, assim, acho que eu traria isso, né? Hoje a gente tem uma situação, pensando na realidade obstétrica também, né? Que é a questão da violência obstétrica, né? Então, tem certas situações em que aquela mulher, ela vai estar numa situação de um pouco mais de vulnerabilidade, né? Por não ter o acompanhante ali presente o tempo todo, não ter as pessoas que ela gostaria que tivessem ali com ela, né? Então, esse acolhimento, né, que a Jamile falou, poder explicar para a mulher exatamente o porquê que aquilo está acontecendo, né, faz com que ela consiga assimilar melhor aquela situação, né, que ela consiga entender que aquela mudança de rota foi importante para trazer o bebê dela com segurança. E que essas culpas, né, ou esses traumas que vão ficando pelo corpo, isso com o tempo vai ressignificando. Né? Eu que passei por uma cesárea também, né, senti que eu precisei de alguns anos, talvez isso demore um tempo, né, talvez 5, 10, 15 anos, né? Eu também passei por uma perda gestacional, que também é muito difícil, né? Talvez até hoje a gente não consiga entender bem o porquê dessas questões que a vida nos traz, né? Então, é uma questão de tempo, ela simplesmente soltar. Né? Soltar, sim, deixar esses sentimentos irem e integrar, né? De volta ao seu corpo, poder estar aberta para receber o seu bebê, né? Então, se isso é feito de uma forma, né, com acolhimento, com amorosidade, com informação, certamente o efeito depois vai ser muito mais suave assim, para ela. Né? Sabe que eu, né, vou falar agora da minha experiência, né? Eu idealizei um parto mais natural possível. E a minha gravidez, ela foi sempre muito tranquila, né, Jamile? Tu que me acompanhou, eu não tive enjoo, eu não tive cólica, enfim, foi uma gestação muito, muito tranquila. E, para minha surpresa, eu tive que fazer uma cesárea de emergência. E, naquele momento, desabou meu mundo. Né? Eu sempre fui muito tranquila, muito segura, e naquele momento eu fiquei com inseguranças, me deu medo, e eu desabei. Né? E o meu esposo, que sempre foi, né, não vou estar na hora do parto, porque eu tenho medo, né? E na verdade, ele que me acalmou naquele momento, porque ele viu que eu já não estava mais sendo segura, né? Eu comecei a ter muitas inseguranças, e aí eu tive que sair da consulta da minha médica e ir direto pro hospital. E isso aí me acabou, sabe? Mas depois eu fui entendendo que se não fosse isso, a minha filha não estaria viva hoje. Né? Então, a cesárea vem para salvar vidas. Com certeza. E tá tudo bem, porque eu não fiquei frustrada, a minha recuperação foi ótima, a minha, sabe, a minha cicatriz, eu olho a cicatriz, eu fico feliz, claro, sabe? Então, é um conta processo a tua história, que né? é a minha história, então tá tudo bem, não eu não fiquei... E eu tive, né, ao contrário da Raquel, né, eu tive esse, como é que se fala, eu tive esse contato com a minha filha, logo que ela nasceu, ela já veio pro meu peito, mamou, então eu tive uma conexão muito forte com ela desde o nascimento. Então essa coisa assim que dizem, demora, né, pra tu ter uma conexão com a tua filha quando nasce de cesárea, é mentira. Eu não acho isso, sabe? Eu acho significa, que né? Não significa. Nem só para cesárea, às vezes, inclusive as mães de parto,
nasce o bebê e precisa de uns minutos para Entender poder o que aconteceu. assimilar que acabou aquela fase Uhum. e entrar na próxima, e também não é imediato, né? Uhum. Então, aquele bebê, existe o bebê que a gente idealizou, imaginou, do nosso imaginário, e naquele momento a gente está realmente lidando com o meu bebê real, e aí não era bem assim que eu imaginei, então deixa eu me entender aqui, e aos pouquinhos a gente vai, né, criando, e é muito na doação, quanto mais a gente se doa para aquele criança, para aquele bebê, mais o amor vem pra gente, né? Então ele é construído mesmo, não é imediato, na maioria das vezes não é tão imediato, mas ainda existe essa cultura de realmente um amor muito imediato da mãe, de eu, né, daria tudo agora pro meu filho, não é bem assim imediatamente, né? É, que eu acho que não é falado também sobre isso, né? E muitas mães ficam até com vergonha, né? De não falar, olha, eu não senti amor, eu não senti aquela explosão de sentimentos, né? É que às vezes a situação do parto ali, ela pode ser tão traumática que ela sobrepõe, né, ao sentimento do amor, que seria talvez um sentimento mais profundo, de conexão, né? Às vezes a mulher, ela passa por alguma situação, inclusive de risco de vida, e aí o fato dela estar viva, ela tem que primeiro entender, não, eu sobrevivi a isso aqui. Aí, a partir desse momento que eu sobrevivo, então eu consigo começar a estabelecer uma conexão com aquele bebê, porque de uma certa forma o bebê, ele também representa aquilo, né, de uma maneira bem profunda, assim, porque se não fosse pelo parto, talvez ela não tivesse naquela condição. Então, essa rejeição, entre aspas, que pode acontecer pelo bebê, é quase como se dissesse, nossa, se tu não tivesse aqui, eu não teria passado por isso. Então, é com o tempo que aquela relação, ela vai se reconstruindo, né? E isso demora, isso leva tempo, isso é uma conexão, como ela disse, é estar disponível ali para aquela criança, né? E cada vez, né, que essa conexão só aumenta, né, gurias? Com certeza. Só aumenta esse amor. Agora é o momento do TikTok sem culpa. Eu sou a mãe da Malu e já fingi que tava dormindo pro pai dela fazer ela dormir. Eu sou a mãe da Luísa e já coloquei ela pra dormir pra poder ver séries. Eu sou a mãe do Gabi e eu tava tomando uma coca bem gelada e ele queria tomar. Quando ele perguntou o que era, eu falei, café tá quente, não dá. Eu sou mãe da Antonella e já comi chocolate escondido dela. Viu, gurias? Foi um momento bem de descontração, né? Eu entre as mães, que a gente se conheceu na fisioterapia da Jamile. Hoje a gente se fala todos os dias, é um grupo muito engajado, né? A gente, na verdade, tem dois grupos. Um com muitas mães, né, que trocam dicas, acolhimento, muitas histórias ali, né, que a gente pede conselhos para tudo. E também um grupo menor, que era quem a gente fazia a fisioterapia. E é um grupo de mães, né, o grupo Boa Mãe. Quero mandar um beijo especial para vocês. E aí a gente fez um vídeo, que a gente fez um encontro de mães, agora no Dia das Mães, então foi muito especial que a gente fez amigo secreto com o Dia das Mães, e eu gostaria de mostrar para vocês aí o nosso vídeo. Como é importante a gente ter esses grupos, né, de mães. A gente se sente acolhida, né? Primeiramente, essa é a palavra, né? Acolhimento, porque a gente vê que não está acontecendo somente contigo, né? Então, assim, ufa, né? Não é só comigo que está acontecendo isso, né? Então a gente troca muito. Gurias, o que está acontecendo? Vocês também estão tendo dificuldade em alimentar a criança? Vocês estão tendo dificuldade, né, disso, aquilo? Então, assim, é muitas trocas. E como é importante, né, a gente ter esses grupos de mães. Vocês também têm esses grupos? Como é que vocês lidam, né, com esse tipo de grupos? Bom, eu tenho muito orgulho do grupo das mães, né? Então, são as mães da Bem Nascer ali. Hoje em dia o grupo já é formado por mais de 300 mães, eu acho. Então, algumas entram, umas saem, né? Eu digo, fiquem o tempo que vocês precisarem e que tiver fazendo sentido. Algumas gurias já vieram me pedir, desculpa que eu vou sair.
Não tem que me pedir desculpa. Esse grupo é realmente um apoio, um suporte para que vocês possam se sentir incluídas, para que vocês possam ver que não estão sozinhas, que vocês tenham com quem contar para tirar dúvidas, para dividir essa rotina tão pesada às vezes, tão difícil, né? E às vezes é de madrugada, né, Dani, no início, Sim. as mães ali de primeira viagem, né, especialmente recém-nascido, mandam lá 4 da manhã, gurias, meu bebê, aconteceu isso, sempre tem alguém acordada para responder, né, e ajuda muito. Eu admito que eu não consigo acompanhar muito, porque é muita gente falando, é muita mãe, então assim, até tu voltar naquele assunto, meu Deus, já passou muita coisa. Com certeza. Mas é muito importante, né, como Nem eu consigo acompanhar, todas passaram por mim, mas não consigo acompanhar, já avisei, não consigo, gurias. Mas assim, elas sabem que se tem, né, o grupo por si só, né. É um grupo muito engajado. Funciona muito, então volta e meia a gente faz encontros e eu gosto muito de promover isso. Natal a gente fez encontro das mães, então vão as mães, os pais, os filhos, e a gente vai tentando criar essa rede, né, de vinculação. Mas também eu gosto de fazer que nem vocês têm, né, esse grupo tão especial, né, que todas moram no meu coração demais, assim, eu vou acompanhando cada uma, né, no crescimento dos bebês, eu fico olhando, curto, escrevo nas fotos, porque realmente é muito especial a gente vivenciar, né, a espera desses bebês e depois eles estão ali. E aí eu gosto de dizer para fazerem isso. Vocês que estão vindo juntas no mesmo momento, criem o grupo de vocês. Porque o vínculo e o momento das fases dos bebês de vocês vai ser igual, por mais que pareça longo, depois não vai mais ser, né? Então eu acho que isso ajuda muito a gente a fortalecer. E eu tenho muitas mães, muitos grupos, pequenos grupos, que foram formados pelas mães que estavam lá e fizeram esses grupos e mantêm amizades de anos. E é muito legal que esse grupo específico, né, o grupo Boa Mãe, a gente tem todos os filhos na mesma idade. Então, o que facilita, né, a gente trocar, né, essas dicas, ideias, enfim, experiências. E sempre vai ser, né? Até na adolescência vão estar na mesma fase. Vocês vão dividir outras coisas, sempre vai ter, né? Qual que é o momento assim mais louco de choro assim com vocês? O meu foi quando ela era muito pequenininha, né, então eu não parava de chorar, né, e a gente não sabia como acalmar, eu dava o peito, não era o peito, começava a chorar. Aí foi a primeira semana, assim, eu realmente pensei que eu não ia dar conta na primeira semana, assim, né. E aí ela não parava de chorar, e aí a minha sogra lá na minha casa, o Marcelo, e aí tu vê ali que, tipo, ninguém consegue te ajudar, sabe, tipo, ninguém sabe o que fazer. E aí tu começa meio que te assustar, né, com a situação, enfim. Mas aí, passando a segunda semana, parece que, tipo, tudo melhorou. Sabe, as coisas foram sentando, eu fui me adaptando com a rotina, com a nova rotina, e as coisas foram encaixando. E eu vi que eu podia dar conta daquilo, porque até então eu queria uma babá, né? Só que aí, no mesmo momento que eu vi que eu tava dando conta, eu falei assim, cara, eu não preciso de babá. Eu sou aquela pessoa que, tipo, posso dar conta. E aí eu peguei aquela força, né, de mãe e encarei. Que legal. E a gente encara, né? Aí. Mas acho que também tem muito, assim, talvez, sei lá, ser uma cultura, né, mais antiga, assim, de que a mulher não pode estar chateada, triste, chorando nesse momento. Como assim? Tu não tá muito feliz? Tu não quis tanto ser mãe? Como é que tu tá triste? Então, acho que hoje em dia, né, agora a gente já tem um olhar mais sobre a maternidade, que nem sempre tudo são flores, né, nem tudo é só lindo, né. E a gente olha às vezes no Instagram, né, tudo romantizando, lindo e maravilhoso, e a realidade não é essa, né. Exato, então assim, também a gente trazer essa consciência, né, mais para a sociedade de que a maternidade é tão maravilhosa quanto difícil, né? E que tá tudo bem a gente chorar e não quer dizer que a gente tá triste ou que a gente não não tá gostando, né? E não queria ter sido mãe. Não, é realmente porque às vezes a gente só precisa desse tempo, botar um pouco para fora, tantas emoções que vem, né? É sobre isso. Então a gente está encerrando o programa e eu gostaria de agradecer as minhas convidadas. Foi um papo muito especial, gurias. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Obrigada. E eu vou finalizar com uma mensagem para você, mãe. Quem aí nunca esqueceu da primeira vez que pegou um ônibus? Ou viajou de avião? Ou se atrapalhou na hora do embarque?
Ser mãe de primeira viagem é basicamente isso. Talvez embarcar numa rota desconhecida e ter medo de se perder entre tantos destinos. Até porque os destinos a gente não sabe bem aonde vão levar. Na verdade, embarcar nessa rota desconhecida onde não existe GPS, manual ou certeza de chegada. A gente sente algo se mexendo dentro da barriga e mesmo assim não entende bem o que está por vir. E quando aquele ser nasce, chega a criar forma, personalidade, jeito e trejeitos. A gente continua tentando entender, tentando acompanhar, tentando acertar, tentando não errar. E mesmo assim, vem aquela sensação de que nunca vamos conseguir saber se somos suficientes. Porque ser mãe de primeira viagem é uma jornada sem mapas. O Waze até calcula a rota, mas não tem como prever os caminhos da maternidade. Em meio a essa bagunça de sentimentos, dúvidas e medos sobre ser ou não ser uma boa mãe, a gente tem que lembrar de você não está sozinha. A partir de agora, você nunca mais vai estar sozinha. Porque a gente está aqui para te acolher. Porque todas nós somos mães sem culpa. Então, estamos encerrando por aqui mais um Mãe Sem Culpa e até a próxima!